Com a palavra, sua líder da tribuna, a vereadora Andressa Marques. Senhor presidente, não poderia deixar de me pronunciar, né, nesse dia, depois de um feriado de Caravaggio, onde a nossa cidade, a nossa região se mobilizou, né, para poder fazer a romaria da Nossa Senhora aqui, que protege a todos e a todas na nossa região. E também, nesses dias que nos antecederam, né, não deixamos de fazer agendas, de ver como é que estava a realidade da nossa cidade. Hoje de tarde, eu e o vereador Libardi temos uma reunião com o prefeito Adiló. Então, sim, nós criticamos bastante. Nós apontamos sempre, né, o que está errado na nossa cidade, mas a gente sempre disse que, vereadora Sandra, que seria uma oposição propositiva. Então, nós sempre levamos propostas, sugestões, alternativas do que pode ser feito. E aí, né, quando há disposição da gestão, nós passamos a dialogar e a trabalhar para que aquilo aconteça. Então, estamos trabalhando pelo nosso Hospital Público Municipal. Estive na UPA na segunda e percebi, vereadores e vereadoras, que muita gente já estava falando sobre esse assunto e, de fato, né, há uma defesa, vereador Libardi, em relação à pauta que levantamos, porque ela vai ao encontro, né, das necessidades das pessoas da nossa cidade. Vi lá, vereadora Daiane, muitas pessoas há muitos dias esperando leito. Né? Vi um senhor de 85 anos, que a sua filha estava com receio, né, por ele, porque não tinha atendimento adequado. Vi uma moça de 40 e poucos anos com câncer, que não tinha atendimento porque não tinha leito, ela estava 8 dias na UPA. Então, todas essas situações, vi crianças esperando por leito, né, infantil. Então, eram situações lamentáveis que a gente não quer ver a nossa população passando e, por isso, precisamos, sim, trabalhar para concretizar essa ideia do Hospital Público Municipal. Mas, vereador Lucas, o senhor iniciou uma discussão que não há como não fazer. Hoje vinha para a Câmara de Vereadores e, como de costume, ouvi a rádio. Passei pela Rádio Espaço, passei pela Rádio Caxias, pela Rádio Viva, pela Rádio Gaúcha, e todas faziam o debate sobre o fim da escala 6x1. Porque é um debate que hoje está no nosso país. E, para minha surpresa, vereadores e vereadoras, na Rádio Espaço, tinha um empresário sendo entrevistado e o empresário falando que faziam um terrorismo, né, com a população quando diziam que o Brasil ia quebrar, que não era verdade, vereador Libardi. E ele citou a França, disse que conheceu a França e que viu que com menor jornada de trabalho, os trabalhadores produzem mais. Então, o empresário, vereador Iago, vou buscar a fonte para o senhor, para apresentar para os senhores que são contra nessa pauta, apresentando um contraponto enquanto empresário. Me surpreendi, né, porque de fato a gente não espera muitas vezes que hajam essas opiniões, mas sim, né, tem muita gente e as pesquisas demonstram que mais de 70% da população é a favor do fim da escala 6x1. Domingo de manhã, estava indo almoçar na casa do meu irmão com a minha mãe, paramos na farmácia São João, pegar, né, alguns medicamentos que ela precisava, dialogando com a balconista. Qual foi a pergunta que ela me fez? Se eu, enquanto vereadora, apoiava ou não o fim da escala 6x1, porque ela, enquanto trabalhadora, estava ali num domingo de manhã e tinha uma folga apenas por semana. Então, em todos os lugares que nós vamos, né, isso acontece. E eu queria aproveitar para falar de dois acontecimentos nos últimos dias que tiveram aqui, que tem a ver com a nossa cidade, né, que tem a ver com essa pauta, para mostrar como ela está presente e como ela está acesa na nossa sociedade. Primeiro, que infelizmente nós tivemos o adiamento ontem da votação na Câmara dos Deputados, por responsabilidade de um deputado federal da nossa cidade, Maurício Marcon. Não é a primeira vez que ele faz um desfavor para a nossa população e faz com que um debate tão importante fosse adiado. E naquela mesa, vereadores e vereadoras, havia deputado do PT, do PCdoB, mas também havia do Republicanos, vereador Ues. Um deputado do Republicanos que ajudou na relatoria do projeto, havia deputados do Podemos, havia deputados da direita que estavam ajudando porque compreendiam a importância desse avanço civilizacional, e foi lá o deputado federal Maurício Marcon e articulou um adiamento, e hoje o PL protocolou, né, a escala 4x3. Nós somos a favor, nós
por nós, que pudesse ser, vereador Libardi, mas nós sabemos que eles estão fazendo isso para atrasar o debate, porque eles sabem que isso é importante avanço civilizacional e estão fazendo de tudo para atrapalhar essa pauta e para bagunçar os trabalhos da Câmara, né? Então, nós não queremos que isso aconteça e nós queremos que esse projeto, que essa PEC seja votada o quanto antes e ela é fundamental. Mas eu não podia deixar de falar de um episódio que aconteceu na sexta-feira. Muitos, inclusive colegas aqui, me perguntaram o que houve, né, no Mercado Andreassa. Estava eu, né, depois de uma agenda na Secretaria de Habitação, que eu poderia falar mais sobre esse assunto, mas vou falar amanhã, porque, enfim, nós temos uma reunião, inclusive hoje, para discutir sobre o ocorrido lá, né, sobre a postura do secretário Silvio de não querer atender ninguém e de, mesmo com laudo da Defesa Civil, olhar para a cara da moradora que estava comigo e dizer que não tinha como atender. Enfim, hoje teremos uma reunião para tratar sobre isso. Depois fui na Casa Viva Raquel, visitar a casa que acolhe mulheres vítimas de violência. Na volta, recebi uma ligação dos jovens, né, que atuam nas mesmas organizações que eu, que estavam em frente ao Mercado Andreassa da Pinheiro Machado e foram abordados por seguranças do mercado que primeiro, né, fizeram ofensas a esses jovens de 15 e 16 anos, ofensas verbais. E a galera estava por ali, né? E quando perceberam que os seguranças estavam, né, tendo uma postura truculenta e violenta de ir para cima de um deles, tentaram se defender, né? Enfim, mediando a situação. E o que houve foi a agressão de um segurança do mercado contra um jovem de 15 anos. E, a partir disso, gerou um conflito gigante. Tive que estar lá, tentei falar com gerência, não tinha gerência, tentei falar com segurança sumiram. Acabamos a delegacia, né, por conta dessa situação, porque um segurança de um mercado agrediu um jovem que estava em frente ao mercado, né, em nenhum momento esses jovens entraram, fizeram qualquer baderna em frente ao mercado, eles estavam apenas entregando panfletos sobre o fim da escala 6x1 e foram agredidos por esses seguranças. Então, nós vamos, através do Sindicato dos Comerciários, solicitar uma reunião com o Mercado Andreassa para tratar dessa situação, que já se manifestou publicamente e, infelizmente, quis colocar a responsabilidade, né, nesses jovens que estavam lá, e isso nós não aceitaremos. Também vamos solicitar as câmeras para a Secretaria da Segurança Pública e para a Secretaria de Trânsito para perceber e verificar o que aconteceu ali, apesar de termos várias testemunhas que viram, que tentaram defender, né, os jovens e infelizmente não tiveram êxito porque a postura desses dois seguranças foi extremamente truculenta. Então, não vamos aceitar autoritarismo, violência, não vamos aceitar que um espaço privado seja contra, né, manifestações democráticas da nossa sociedade e atentem contra a nossa população com postura violenta. E, para finalizar, para perceberem como foi uma cena lamentável, né, eu cheguei no local, já havia acontecido, depois acompanhei a família na delegacia, uma senhora foi tentar auxiliar os jovens, né, tentando conversar com seguranças, eles viram o sotaque dela espanhol, vereador Libardi, sabe o que eles disseram para ela? Ela era peruana, veio falar comigo, inclusive, no dia de ontem. Os seguranças disseram para ela o seguinte, que ela não deveria estar em Caxias, que ela tinha que voltar para o país dela, que ela não queria trabalhar e o que ela tinha que fazer era ir para casa lavar louça. Então, além de tudo que esses seguranças fizeram, eles foram xenofóbicos, eles foram machistas e eles ofenderam não só os meninos que estavam ali, mas as pessoas que estavam no entorno tentando auxiliar de alguma forma. Eu pergunto, essa é a postura adequada de um segurança de supermercado? Será que eles podem fazer isso mesmo, né, contra a população? Então, nós não vamos aceitar, vamos buscar sim. Eu acompanhei a família para registrar o BO na sexta-feira, foi registrado o BO, a família vai querer seguir criminalmente com essa situação, vamos processar se o mercado não quiser dialogar conosco e não quiser averiguar os fatos e responsabilizar de fato quem estava envolvido nessa situação. Então, é isso, senhor presidente, é isso que acontece quando um debate fica fervoroso na nossa sociedade, quando as pessoas conversam sobre os assuntos importantes em todo lugar e as pessoas não conseguem lidar com a democracia, não conseguem aceitar que cada um tem a sua opinião, que as pessoas vão se manifestar, que as pessoas vão defender e que não tem problema nenhum nós discordarmos
um dos outros, se nós fizermos isso no campo da democracia, no campo do respeito, e tenho certeza que não precisava ter chegado a esse ponto, né? Aquilo que aconteceu no mercado Andreácia é inaceitável e nós não aceitaremos. E aproveitar para reforçar, então, que hoje, né, o vereador Lucas já falou, a vereadora Estela também, a partir das 5, terá mobilização na praça, né, pelo fim da escala 6x1. Nós trabalharemos e tenho certeza que essa semana o Brasil vai comemorar por esse avanço, né, do fim da escala 6x1 e da diminuição da jornada de trabalho, que é extremamente justa e necessária para a nossa população. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador.